Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Bom, vamos lá. Irmãos, vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar? Claro que já, eu sei que já. É uma pergunta retórica, né? Como certos eventos históricos podem ter conexões surpreendentes com o que foi profetizado séculos antes? É interessante, irmãos, que eu mostrar. É isso que nós, preteristas completos, fazemos. Nós vamos a esses eventos incríveis e eles nos ajudam a entender o presente daqueles dias, o futuro daqueles dias e conseguimos até projetar para os dias de hoje. Por isso que o Evangelho da Graça é eterno. Então, abençoado, isso vai fazendo o quê? Isso vai melhorando a nossa vida, vai melhorando a nossa comunhão, vai enriquecendo a nossa convicção, vai esclarecendo nossos objetivos, vai ficando mais claro a missão de cada um. Isso é o Evangelho da Graça. Então imaginem só, o último profeta do Antigo Testamento soltou um aviso sério para Jerusalém, dizendo que se o pessoal, olha gente, se vocês não mudarem seus hábitos, vai rolar uma grande confusão aí, hein? Quem era? Vocês sabem quem é esse profeta. Mas como acontecia em Jerusalém, o aviso foi ignorado. Aí o que se seguiu foi o quê? Foi uma série de eventos catastróficos, culminando no cerco implacável da cidade de Jerusalém pelos romanos no primeiro século, em 70. A bem da verdade, o cerco começou em 66, 4 anos antes. Os romanos chegaram com tudo, irmão. E Jerusalém viu o quê? Instaurar o caos. O caos estava instalado dentro de Jerusalém. Não entrava mais nada, a comida não entrava, a água estava podre. Tudo que você imaginar de ruim aconteceu durante 4 anos dentro da cidade de Jerusalém. Mas calma, a história vai ficar ainda mais intensa. Durante esse cerco, milhões de pessoas estavam lá dentro, enfrentando peste, fome e o terror da guerra. Quando os romanos decidiram finalmente invadir, foi um verdadeiro banho de sangue. E o que isso tem a ver com as profecias e o Novo Testamento? Você pode estar se perguntando. Bom, parece, não digo que parece, há uma conexão intrigante entre o que foi previsto lá nas antigas escrituras e o que aconteceu de fato. É como se tudo estivesse o quê? Interligados de uma maneira que desafia a lógica. Então prepare-se para mergulhar nessa história cheia de reviravoltas, onde as profecias do passado se encontram com os eventos históricos de uma forma que vai te deixar de queixo caído, ok? Irmãos, vocês sabem quem foi o último profeta do Antigo Testamento? Eu falo do Antigo Testamento, isso pela divisão bíblica que temos hoje em nossas mãos. Você sabe quem foi? Quem pensou que foi Malaquias acertou. Vamos a Malaquias capítulo 4, versículo 6. Olha o que Malaquias fala aqui, irmão. Impressionante. Ele diz ali, ó. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Veja que era necessário um arrependimento, uma conversão, era necessário uma metanoia para o povo hebreu. Porque, caso contrário, maldição sobre a terra. E essa terra aí, irmãos, não é o mundo que hoje nós conhecemos. Essa terra aí é a terra onde Israel pisava, onde Israel habitava, dada por Deus em Jerusalém. E o que vimos acontecer no decorrer dessa história? Jesus nasce e matam Jesus. Jesus envia seus discípulos e a nação judaica mata seus discípulos. E os discípulos dos discípulos foram enviados e o que acontecia? Israel matavam os discípulos dos discípulos. E o que diz a profecia? O que está apontando aí a profecia, irmãos? Maldição sobre a terra. Esse foi o basta de Deus para este povo. Olha o que está escrito aí em Hebreus capítulo 8, versículo 13, irmão, se não é o fim da aliança antiga. Olha aí, diz o texto. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. E o que implica o desaparecimento da lei de Moisés? Ah, irmão, implica em muita coisa. É por isso que o templo não poderia ficar de pé, porque ele com certeza rivalizaria
com a nova aliança. Tinha que ser derrubado. Por isso, irmãos, que eu comentei no início, que o que ocorrera naqueles dias, a maldição foi tamanha que até hoje os judeus que vivem lá naquela parte lá do Oriente Médio não conseguiram restabelecer por completo sua linhagem levítica. Não, irmão, eles não sabem de qual linhagem eles vêm. Porque somente ela, a linhagem levítica, pela lei de Moisés, era o responsável de fornecer sacerdotes para quê? Para funcionamento dos céus em Israel, a saber, o templo. O templo dentro de Israel era chamado de céus. E somente o sacerdócio levítico podia fazer esse céu funcionar. Por isso, irmãos, que hoje se cogita muito em construir um templo no lugar antigo. Podem construir, mas não terão sacerdócio levítico. E esse se foi para sempre. Acabou. Não há mais como eles fazerem isto. Irmãos, tão duro foi o golpe no judaísmo, que, como se disse ano após ano, até hoje as pessoas lamentam o que aconteceu. E olha, tudo teve um início. Nasce Jesus, e geralmente em seus discursos ele fala dessa maldição, né? Jesus vem falando isso. João Batista disse, arrependei-vos. Jesus disse o quê? Essa geração perversa, se não se arrepender. Se essa geração não se arrepender e voltar à sua origem, eu virei nas nuvens em juízo contra vocês e os destruirei por fogo. Por isso, irmãos, que Jesus usa o fogo em seus sermões e parábola. Jesus sempre falava, vocês serão destruídos por fogo, onde haverá ranger de dentes. Jesus não estava falando do inferno religioso. Jesus não estava falando do inferno que hoje essas instituições que chamam igreja ensinam. Isso é uma mentira. Meus queridos, todas as vezes, atenção no que eu vou falar, todas as vezes que vocês lerem Jesus falando sobre sofrimento em fogo, onde haverá ranger de dentes, ele está falando da sua vinda. Essa é a tônica da segunda vinda de Jesus. O fogo e o ranger de dentes para aquela nação. E o povo, ao ouvir esse discurso, abandona Jesus. E começam o quê? A dar ouvidos aos falsos profetas. Porque na época que Jesus estava vivo, nos dias de vida de Jesus, haviam muitos que se diziam ser Cristo. E estes incitavam o povo a ir na passeata contra o Império Romano. Estes falsos profetas armavam o povo para lutar contra Roma. E os falsos profetas conseguiram. Mais de 1 milhão de vidas foram perdidas no cerco a Jerusalém pelas tropas do exército romano. E houve pequenos conflitos antes do final da terra. Hello, final da terra. Da terra da onde? Jerusalém. E dos céus, templo. Céus e terra, passando significa caindo. Novos céus e nova terra significa o quê? Que hoje a igreja é universal. Não pertence mais a uma nação. Então houve esses pequenos conflitos. Então, após uma série de eventos que começaram em 66, o cerco da cidade de Jerusalém pelos romanos ocorreu em 70, 4 anos. Naquela época, quando ocorreu a invasão romana, a cidade estava lotada, irmão, de judeus de todos os lugares. Por quê, André? Porque estavam celebrando a Páscoa. A cidade, no ano de 66, quando ela foi sitiada, a cidade de Jerusalém estava cheia de gente, porque era Páscoa, vinha gente de todos os cantos. Prosélitos, judeus, curiosos. Irmãos, até nisto, atenção no que eu vou falar, até nisto, Jesus retrucou na mesma moeda. Porque Jesus morreu também nessa época em que a cidade de Jerusalém estava cheia, porque era Páscoa. Então, aplicou-se aquela lei, olho por olho, dente por dente. Irmãos, vamos ler aqui, eu separei um trecho do livro de Joséfo. Vamos ler só para a gente ter uma noção, né? Só para a gente ter uma noção disso, tá aí, ó. Diz o texto aí, ó. É claro que toda essa grande multidão era de muitos lugares. Olha aí. Mas então parece que, por sorte e azar, todas as pessoas foram trancadas como em uma prisão. E a cidade lotada foi cercada. O grande número dos que morreram, portanto, supera
e excede em muito qualquer pestilência ou extermínio humano, conforme enviado por Deus. Os romanos mataram e prenderam todos que encontraram, vasculharam o subsolo e mataram aqueles que encontravam. Isso está escrito aí no livro de Flávio Josefo, A Guerra dos Hebreus. Tá? Eu usei aí uma versão espanhola. Irmãos, quem tem a apostila número 7, já está acompanhando aí. Pode acompanhar essa sequência de horrores histórica desses acontecimentos. Agora nós vamos fazer, a partir de agora, nós vamos fazer essa correspondência desses eventos com a Bíblia. Tá? Então eu apresentei aí, está aí o relato, falei da guerra. Agora nós vamos, nessa sequência histórica, vamos fazer essa correspondência de eventos com a Bíblia. Por que podemos afirmar que este evento está ligado a textos bíblicos? Por quê? Qual é a evidência que a gente tem? Então a primeira evidência, atenção, a primeira evidência, que esse evento que ocorreu no ano 70, tá, é um evento apropriado, subsequente ao aparecimento de João Batista, conforme anunciado por Deus por meio do profeta Malaquias, lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Ou seja, João Batista, ele se encaixa perfeitamente em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Diz o texto: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Tá aí. Então João Batista tipificou Elias. Inclusive, irmãos, eu tenho aqui no canal um vídeo mais detalhado, tá legal? Para explicar direitinho essa tipificação. Vou deixar aí nas descrições, depois vocês vejam, tá? Então essa é a primeira evidência, que João Batista atende à especificação de Malaquias capítulo 4, versículo 5. Então ele diz que quando aparecesse o profeta Elias, todos sabem que quando Malaquias profetizou, Elias tinha morrido. Então ele não está falando que Elias iria surgir na história, e muito menos está falando aí de uma ressurreição de Elias andando na cidade de Jerusalém. Não, tá, abençoado? Não é isso não. E aí, quando Elias aparecesse, o espírito de Elias aparecesse, antes do grande e terrível dia do Senhor, que foi quando? No ano 70, tá? Então eu estou passando para vocês o que o Antigo Testamento está dizendo. Então essa é a primeira. Segunda evidência. Esses acontecimentos do ano 70 se encaixam perfeitamente na punição de Levítico, capítulo 26, versículo 14 ao 17, por quebrar a aliança. O que aconteceria se quebrassem a aliança? O povo deixaria de ter a proteção divina, viria a ira do Senhor, e eles ficariam à mercê de invasores estrangeiros, conforme também Levítico, capítulo 26, versículo 25, capítulo 26, versículo 33, Deuteronômio 28, versículo 41 a 53. Vamos, abençoado, eu vou só ler Levítico, capítulo 26, versículo 14 e 17. Olha aí, presta atenção no que Deus estabeleceu na antiga aliança. Diz ali, ó: mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Deus falando. Eu lhes trarei o pavor repentino, doenças e febre que tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Olha aí. Olha que palavra, que paulada é a quebra da aliança. Inclusive, lá no versículo 17 de Levítico, Deus fala ali para o povo: olha, o meu rosto estará contra vocês. E tem uma passagem, se não me engano, em Lucas, que diz que quando Jesus, antes de entrarem na cidade de Jerusalém, ele volta o rosto contra Jerusalém. Tremendo, né? E a gente está vindo no passado para contextualizar vocês do que ocorreu no ano 70. E o ano 70, justamente está aí, Levítico capítulo 26, que eu acabei de ler, relata o que aconteceu no ano 70. Vamos ao terceiro. É o tipo de cumprimento que os dias de Jeová do Antigo Testamento normalmente tinham. Ou seja, irmão, todas as vezes que ocorreu o dia de Jeová, tá? Porque o dia de Jeová não foi só em Apocalipse, o dia de Jeová, o último foi em Apocalipse, quando ele desceu o templo, acabou. Mas antes ele sempre dava corda para o povo, né? O povo ia apertando a corda, até que a corda arrebentava. Então, quando a corda arrebentava, era o dia do Senhor. Isso era o Deus do Antigo Testamento.
Irmãos, isso é tremendo, né? É preterismo puro. Isso é preterismo puro. Vamos para o quarto. É pertinente a audição de João em Mateus capítulo 3, versículo 7 a 12. E esta calamidade recai precisamente sobre os condenados, tá? Então depois vocês leiam lá no capítulo 3 de Mateus, que é o discurso de João Batista, que ele fala sobre o que ia acontecer. Eu vou ler somente o verso 7, que é Mateus capítulo 3, versículo 7. Não sei nem se eu coloquei. Não, abençoado, nem coloquei. Vou só ler para vocês, tá bom? Olha o discurso de João Batista. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha o que João Batista está dizendo para aqueles homens. Irmãos, acusações pesadíssimas caem sobre aquela geração. Por isso que olhar friamente para Mateus capítulo 24, versículo 34, e desprezar o passado, quando Jesus fala ali, né, que tudo ocorreria dentro daquela geração, irmãos, e não podemos ser desleais com a palavra e dizer que isso se refira a uma raça. E que tudo isso que estamos vendo cabe nos dias de hoje. Nós não podemos, irmãos, ignorar o passado. Nós não podemos ignorar o pretérito. Nós não podemos ignorar o preterismo. Porque um povo sem passado não é povo, é migalha. Ah, André, mas tudo parece que cai tudo nos dias de hoje. Não, irmão, recai sim. Se você ler lá, tem guerra? Tem terremoto? Tem. Hoje está aparecendo? Parece. Mas são outras coisas. O que recai hoje? Porque quando nós vemos o terremoto, quando nós vemos as enchentes, né? Quando a gente vê as guerras, irmãos, antes de chegar naquele ponto, houve outros pontos em que alguém foi negligente com alguém. Você acha que a Rússia e a Ucrânia chegaram de um dia para a noite, vamos brigar aí? Não. As pessoas hoje, e eu falo isso como uma crítica ao sistema religioso, elas estão nessa hora, agora não, que já são meio-dia, mas antes um pouco, elas estão aonde? Milhões de pessoas estão dentro dessas igrejas se acotovelando, irmão, para aparecer o pastor, para não tomar a Santa Ceia, para ser julgado, para dizer que vai para o inferno se não der dízimo, para dominar a mente dessas pessoas. Hoje, pastores estão preocupados com outras pautas, irmão, e ninguém está se vendo isso. Isso é o apocalipse de hoje. Isso é a derrotada dos dias de hoje. E está na nossa cara. O povo nem está desconfiando, irmão. Esses homens maus e perversos que dominam. Mas vamos deixar isso aqui para lá. Vamos ao quinto argumento, irmão. Por que afirmamos que o que houve no ano 70 cumpre os requisitos bíblicos? As pessoas adúlteras são punidas e amaldiçoadas com fogo. Não é isso que Jesus, João Batista, depois os discípulos acusaram aquela geração? Vamos ler Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 2 e Malaquias capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. Diz ali, olha: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo de ourives e como o sabão de lavandeiro. Olha aí. Continuando, capítulo 4, versículo 1. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Olha aí. Olha aí. Não parece que isso está na boca de Jesus? O que Jesus chega nos seus dias e fala? O que João Batista acabou de falar aí que nós lemos? Serão queimados. Jesus fala: haverá ranger de dentes, vocês serão jogados no fogo. E o fogo, irmão, o simbolismo do fogo é purificação. Olha só. Aí as pessoas: não, mas você está falando de inferno, André. Não é de fogo, não, é o inferno eterno. É, vai nessa. Vamos para o sexto, para correr aqui, irmão, já passamos do tempo. O sexto é o julgamento também recai sobre o templo. Atenção, o templo também foi um dos sinais no Antigo Testamento, dizendo que o dia do Senhor estaria vindo. Vamos ver essa passagem, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Malaquias, e é o último versículo de hoje. Diz o texto: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. João Batista, depois Jesus. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Olha aí. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá.
diz o Senhor dos Exércitos. Tá claro, irmão? E o sétimo e a última evidência é que há correspondência entre a iminência da sentença ali por volta do ano 30, né? Até a sua execução. Ou seja, quando o ministério de Jesus foi levantado, desde que João Batista anuncia o fim, isso se junta ao ministério de Jesus por volta do ano 30. E quando ocorre o fato histórico lá no ano 70, bate o quê? Aproximadamente o tempo de uma geração, ou seja, 40 anos. Então você pega do ano 30, você coloca mais 40, bate ali no ano 70. Bate aonde? Na grande revolta judaica, com o dia de Jeová, anunciado no Novo Testamento também. Isso foi anunciado no Novo Testamento. Então, não foi ali o João Batista, ele não veio com esse discurso a partir daquele momento. Deus inspirou ele do nada para falar aquilo ali e olhar para os dias de hoje. Não, ele falou do passado, da profecia de Malaquias. E ela é apoiada por toda a profecia apocalíptica do Novo Testamento. Tudo linkado, irmão. Tudo maravilhosamente linkado. A associação do que aconteceu no ano 70 está tudo linkado lá no Antigo Testamento e no Novo. Então nós vimos até agora como o Antigo Testamento, irmão, corrobora para que realmente a queda do templo tenha a ver com os juízos de Deus e com o dia do Senhor, o dia da sua ira. E a partir de agora vamos viver e linkar o que aconteceu no ano 70 com o quê? Com as profecias do Novo Testamento. Mas isso vai ficar para uma outra hora, tá bom, irmãos? Então quem já tem aí a apostila 7, já está com esse rico conteúdo aí em suas mãos, com várias passagens. Quem já tem já pode acompanhar e vai entender tudo isso que eu estou falando. O resumo que eu faço com vocês é simples. Mais claro que isso, o galo não canta, tá bom? E trazer essa temática da segunda vinda de Jesus para os dias de hoje é um assalto às Escrituras. Por isso que o povo hoje, que não respeita a Bíblia, prega o quê? Que ainda Jesus virá, que o mundo vai acabar, não é verdade? Assim está o sistema religioso. Ou então, pregam também que a graça acabou. Enfim, é esse o samba de crioulo doido que vemos por aí. Uma confusão mental muito grande e que leva as pessoas ao desequilíbrio. E como alguns dizem que essa política que hoje está aí de quanto pior melhor, é bom somente para quem? Para as aves de rapinas, que estão cheios o nosso Brasil e o mundo. É por isso, irmãos, que você precisa urgentemente se informar para transformar esse mundo. Eu estou fazendo aquilo que eu posso, aquilo que me compete. E eu creio que os irmãos também, que amam essa palavra, fará também. Tá bom, abençoado? Então, eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos vocês e até a nossa próxima mensagem. Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no primeiro século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Eu caminhei na escuridão, buscando uma razão